apresentar o Ismael e a Camichala. Nome diferente, é isso mesmo? A pronúncia, não sei se está certo. Acho que o Ismael deve ser irmão do Roger. Que Deus abençoe vocês, viu, Ismael, Camichala? Que Deus derrame graça sobre a vida de vocês, tá? São muito bem-vindos. Eu não recebi outras fichinhas, mas os outros já são de casa, viu, Emiliano? Já é de casa, tá? Louvado seja Deus pela sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3. Nós estamos estudando capítulo por capítulo, e agora nós chegamos no capítulo 3. Nós leremos a partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 3. Verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. As crianças, deu certo? A folha não tinha, Marcos? Não tem folha? Tá. Cadê as crianças dos 8 anos? 9, né? Na verdade, verdade. Obrigado. 9. Quantas tem aqui dentro? Só o Davi, que tem 12, né? 12, já está moço. Mas também tem o Jonathan. Deixa eu ver, só os 2? Lá atrás tem a Sofia. Talvez. Tem lá fora, tá quem lá, hein? Marquinhos, vê se você consegue fazer a cópia para nós, tá? Tem uma folha lá dentro, você faz uma cópia lá na impressora. Qualquer coisa, você pede a ajuda da Edna, que a Edna é craque. Capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor lhe concedeu a cada um. Vamos juntos o verso 6? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com os seus próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. E se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário
de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Senhor, obrigado por essa noite. Nós te louvamos, te exaltamos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra, de cultuá-lo, de adorá-lo, e nesta hora nós confessamos a nossa total necessidade e desejo que o teu Espírito Santo edifique as nossas vidas. Por isso, tenha misericórdia de nós, Senhor, fala conosco. Mais uma vez, nós suplicamos, tenha misericórdia de nós e edifique as nossas vidas enquanto igreja. Em o nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Capítulo 3, verso 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Nós temos, já disse várias vezes, uma igreja aqui muito difícil. O apóstolo Paulo gastou muito tempo com a igreja dos Coríntios, tratando de assuntos que eles não estavam de fato compreendendo, ou pelo menos desprezava o que era tratado, de maneira que Paulo vai ter que defender, a partir do capítulo 4, o seu próprio apostolado. Eles vão até dizer que Paulo não é apóstolo de Jesus Cristo, porque não tem características, como por exemplo, ele não utiliza da retórica, ele não utiliza das filosofias gregas. E o apóstolo Paulo já deixou bem claro que essa igreja precisa de fato voltar para o ensino genuíno da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu, porém, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Os coríntios estavam se achando espirituais. A palavra aqui é pneumatikoi, que significa que eles olhavam para aquilo que eles produziam e diziam: nós somos pessoas espirituais. E Paulo vai dizer: vocês não são pessoas espirituais da maneira que vocês estão pensando. Note que aqui no capítulo 3, verso 1, diz assim: eu, porém, qual que é a palavra que está escrita depois? Irmãos. Aqui, nesse contexto, nós já começamos a observar que Paulo está tratando essa igreja como crentes, porque são. Aqui, a passagem não está falando a respeito de descrentes. Nós vamos ver que Paulo vai chamar esses crentes, versículo 2, versículo 1 ainda: não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como que? Crianças em Cristo. Aqui o aspecto de ser criança não é positivo, não. Aqui ser criança é no desenvolvimento espiritual. Paulo chama a atenção dessa igreja, que essa igreja já era para estar madura. E Paulo está dizendo: vocês estão achando que vocês estão prontos, mas vocês não estão prontos. Um aspecto importante é que o apóstolo Paulo, ele está declarando que essa igreja recebeu tudo o que precisava para poder desenvolver a musculatura espiritual. Existe um erro que se classifica como 3 tipos de pessoas: os descrentes, os crentes e os chamados crentes carnais. É um erro, porque a palavra de Deus nos mostra que Paulo está tratando a igreja aqui. E nós vamos ver que esse capítulo 3 mostra uma igreja à margem do crescimento. Há poucos dias atrás aqui, eu trouxe uma caderneta, não sei se eu trouxe, mas eu disse: a primeira coisa que você chega no pediatra, ele pede a caderneta da prefeitura para avaliar o quê? O desenvolvimento daquela criança. E ele faz uma comparação no gráfico. O gráfico serve de referencial. Essa criança precisa crescer até tal ponto,
Porque se não crescer dentro desse prazo, ela está aquém do desenvolvimento. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. A igreja se achava toda espiritual, mas de espiritual não estava tendo muita coisa. Pelo contrário, muito provável eles estavam apenas com a presença de Cristo. O Espírito de Deus estava sobre eles, sim, não é negado isso, mas eles estavam agindo como crianças que não têm ainda entendimento do que estão produzindo. Então, por exemplo, crianças fazem birra, crianças... Me dá um microfone sem fio, Débora, por favor. Me ajuda aqui, Rogério, vou ter que fazer um negócio diferente aqui. Assim eu poupo mais os irmãos, que me incomoda, porque quando eu vou dar uma tossidinha, fica no microfone, né? Com a graça de Deus eu vou melhorar. Quem já teve aqui uma experiência, eu nunca me esqueço, que um menino chegou assim e falou assim: o meu pai é mais rico que o seu. Eu falei: é mesmo? Não, meu pai é mais. Mas por quê? Porque meu pai, ele tem tal carro. Eu falei: mas começou a complicar para o meu lado, né? Você já teve uma experiência de menino assim? Você já viu algum menino fazer isso? Qual é a ideia? Mostrar que um é melhor do que o outro. Há pouco tempo atrás eu ouvi alguém dizendo assim que quem era melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? E aí a turma, eles não conversam não. Eles tacam pedra em quem gosta de um em detrimento do outro. E é interessante, porque você nota a infantilidade também nas coisas espirituais. A infantilidade não é somente nas coisas do dia a dia, mas também com a vida cristã. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não pude dar a vocês, versículo 2, comida sólida, mas eu ofereci leite para vocês beberem. Paulo está dizendo: vocês não são esses espirituais que vocês estão pensando que são. Pelo contrário, vocês estão agindo com a mentalidade humana de vocês. Vocês estão agindo com a mentalidade carnal, ou seja, a natureza terrena. Vocês estão ignorando que foi justamente para serem amadurecidos que o Espírito Santo veio sobre vocês. E Paulo, então, puxa a orelha de uma maneira contundente. O capítulo 3, verso 3, diz o seguinte: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Como é que você sabe se uma pessoa ela é um crente bebê? Ela é uma pessoa infantilizada na fé? Se essa pessoa ou a igreja começa a viver coisas que você encontra no dia a dia lá fora. E o que a igreja de Corinto estava vivendo? Intrigas. Já tinha facções. Um grupo de Paulo, outro grupo de Apolo e outro grupo de Pedro. Esses três citados de uma maneira convicta. E ainda tinha o grupo de Cristo. Esses grupos formados estavam disputando entre si quem tinha razão. E notem, no capítulo 3, nós temos aqui um ensino para a igreja muito importante. Eu até separei o tema. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor é o templo. Cadê meu? Deixa eu pegar aqui que é mais fácil. A igreja é o templo de Deus. É o nosso título, tá? A igreja, o templo de Deus. Notem um detalhe importante. Paulo está tratando a igreja. Isso aqui tem que ficar muito alicerçado. Paulo vai tratar alguns aspectos que nessa noite eu quero mencionar. O primeiro aspecto que nós vamos trabalhar:
Note o versículo 5 em diante. Diz assim: quem é Paulo? Ou melhor, quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar é: a igreja possui a multiforme graça de dons. A multiforme graça de dons para ser executada, para ser desempenhada no meio da igreja do Senhor Jesus. Quem era Apolo? Apolo era um grande homem de Deus, um pregador excepcional. Dizem que a caixa torácica de Apolo era 2 Jonathan. O negócio era grande mesmo, era um homão. E o Paulo? O Paulo quase cego, franzino, possivelmente careca. Todo estereótipo para alguém dizer assim: esse é o apóstolo Paulo? E é por isso e por muito mais que a igreja está com grupos e divididos. Paulo agora chama a atenção dizendo: espera aí. O versículo 6 diz: eu plantei. Paulo está dizendo: Apolo regou. Versículo 5 destaca: quem é Apolo, quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. Esses homens foram usados por Deus. Paulo utiliza dele e de Apolo. Paulo foi aquele que vai lançar a semente. Apolo é aquele que vai trabalhar com essa igreja. Mas olha só o termo que o apóstolo Paulo utiliza: de uma lavoura. A igreja de Cristo, a igreja de Corinto, como uma lavoura. Então, aquele que foi o primeiro foi o apóstolo Paulo. Então, o verso 6 diz: eu plantei. Mas outro fez o quê? Regou. E a relação aqui, então, apenas que esses homens são servos. Mas diz o versículo 6: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Vamos juntos no final do versículo 7. Mas Deus que dá o crescimento. Paulo está explicando que eles são apenas servos nessa lavoura. Deus deu chamados específicos, dons específicos, e a igreja do Senhor Jesus é abençoada. Apolo era apóstolo? Não. Apolo participou daquele concílio lá em Jerusalém, Atos capítulo 15? Não. Apolo é um homem convertido, muito provavelmente convertido na sua cidade. Áquila e Priscila trabalham no discipulado desse homem. Ele se torna um homem maduro e se torna pastor da igreja de Corinto. Notem que Deus levantou uma pessoa para que, da maneira mais graciosa, do meio do povo, Deus levanta um servo para ser útil no desenvolvimento do que Paulo chama de lavoura de Deus. A palavra de Deus nos apresenta que, então, o cristão é chamado por Deus para ser servo. E quem deve receber toda a glória? Deus. Lembra o versículo que nós lemos? Se alguém se glorie, versículo 31 do capítulo 1. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no... Não tem espaço para a glória humana. Paulo está dizendo: a igreja, ela recebe a multiforme graça de dons. Capítulo 1, versículo 7. 7. De maneira, vamos ler juntos? De maneira que não lhes falta nenhum, enquanto a igreja aguarda, dons são recebidos.
Se nós recebemos dons, se a igreja de Corinto recebeu dons, quem deve ser glorificado? O Senhor que deu. Paulo está tratando isso. E então, nós percebemos algo importante: a diversidade de trabalho também. O texto diz para nós que há uma relação de lavoura. Então, um vai arar a terra, o outro planta, o outro rega. Notem, meus irmãos, que são pessoas distintas, mas que estão empenhadas em trabalhar para que o desenvolvimento aconteça. E essa relação o apóstolo Paulo está combatendo o que está lá dentro da igreja de Corinto. Cada grupo, cada pessoa achando assim: o meu trabalho é superior ao do fulano. O nosso trabalho é muito mais importante do que o fulano. Mas não, Paulo combate dizendo: pegue aí a analogia de uma lavoura. Quantos trabalham para que possa de fato colher os frutos? Essa relação mútua nos apresenta então uma diversidade, mas também há uma unidade. Versículo 8, capítulo 3, verso 8. Mais uma vez, vamos ler juntos. Ora, o que planta e o que rega são, e cada um de acordo. Tem diversidade de dons, mas tem unidade. Nós estamos ligados, não é por um patrão, não é por uma pessoa, mas pela pessoa de Cristo, o nosso Salvador. A igreja é dele. E Cristo deve ser glorificado quando nós trabalhamos juntos, de maneira que há esse propósito de unidade, a diversidade, construindo uma igreja saudável. Eu ouvi uma história, eu acho que é verdade, hein? O pastor que contou não ia contar uma mentira. Diz que uma mulher da sua igreja estava num avião e de repente a pessoa que estava do seu lado começou a fazer uma oração. Ela esperou um pouquinho e perguntou: o senhor é cristão? E ele respondeu: não. E ele não respondeu mais nada e ela ficou curiosa. Passa-se mais um pouquinho e ela pergunta: se o senhor não é cristão, qual que é a religião do senhor? A quem o senhor estava orando? E ele respondeu: a Satanás. Está parecendo aquele negócio do Chapolin lá do Chaves, né? Falou Satanás numa tranquilidade. E ela ainda ouviu dele o seguinte: eu estou orando para que a igreja cristã seja visitada com grande confusão entre eles. É uma relação direta do que de fato o mundo e o diabo desejam com a igreja de Cristo. Eles podem mexer, tirar você das mãos do Senhor da salvação que Cristo conquistou? Não. Mas ele deseja, Satanás e os seus agentes, fazer com que a igreja seja uma igreja toda dividida, rachada. Para quê? Para que ele cada vez mais bata palmas. Uma igreja toda dividida, toda feita de pessoas que utilizam daquilo que Deus deu, não para a glória de Deus, não para o serviço, mas para o seu envaidecimento. Paulo chama a atenção dizendo: nós devemos caminhar de maneira consciente. O nosso trabalho não pode ser isolado. Nós devemos celebrar a diversidade. Olha, Paulo plantou, mas o Apolo regou, o crescimento veio de Deus. Há uma mútua cooperação na igreja do Senhor Jesus. Deus deseja que o seu campo avance por meio da igreja. Devemos nos empenhar em trabalhar para a glória do Senhor Jesus. Uma das coisas mais difíceis que pode acontecer é de fato alguém que não tem Jesus no coração servir. Mas servir para nós é um padrão. Jesus ensinou, Mateus 20, 25, diz assim: então
Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos, estou sem retorno, viu, Cátia? Consegui jogar alguma coisa para mim? Os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O modelo que nós temos para caminhar como servos é Cristo. Amados irmãos, lá fora o pensamento mundano, e é esse tipo de pensamento que está acometido na igreja de Corinto. Cada um que tem a sua habilidade, levanta o nariz e diz: eu sou melhor. Eu tenho uma característica, eu tenho um talento, eu tenho um dom. E eles se apegaram inclusive a líderes. O grupo do fulano de tal, o grupo de ciclano. Paulo está chamando: irmãos, não é para isso que o Senhor nos chamou. O modelo que nós temos é de Cristo. E Cristo foi um servo sofredor. Ele veio para servir e não para ser servido. A relação graciosa da igreja é que, de fato, irmãos, quando nós temos uma igreja que sabe que o nosso trabalho aqui é para a glória de Deus, através do serviço cristão, os tristes são consolados. Diz amém. Eu tento, mas tem um grupo aqui nessa igreja que quando eu entro em contato com o enlutado, já passou esse grupo por lá, já mandou mensagem, já foi acionado, já está orando por eles. E eu louvo a Deus por esses irmãos e irmãs. Sabe por quê? Porque quando a igreja do Senhor Jesus trabalha, o serviço cristão é compartilhado, os tristes são consolados, os famintos são saciados. Nós temos uma relação onde os doentes são assistidos, o evangelho é anunciado e a igreja é edificada. Se vocês forem ter um pastor para que ele faça tudo isso, nós estaremos o quê? Perdidos. A igreja tem a dádiva de receber dons, mas esses dons devem cooperar, de maneira que a única pessoa que vai ser exaltada é a pessoa de Cristo Jesus. Caminhando, o exemplo que nós temos é o exemplo cultivado, que Paulo agora cita então, do campo. Mas nós vamos caminhar e vamos avançar um pouquinho mais. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar atenta com esse serviço. Eu repito, alguém já disse o seguinte: Satanás está bem ocupado. Ele está ocupado semeando discórdia e mentiras e pecado no meio da igreja. Ele está tentando introduzir isso. Aí a frase é a seguinte: e nós, servos do Senhor e servas, que recebemos chamado, que fomos agraciados com dons e talentos, estamos ocupados, preparando o solo, plantando a boa semente, porque não há uma plantação que não haja esforço, dedicação, empenho, trabalho. Ou seja, se você está assim envolvido com a sua igreja, quer dizer que você é um trabalhador a serviço do nome de Jesus Cristo. Se você ainda não faz parte, se só vem à igreja e vai embora, o convite que eu faço: Deus tem, nem que for um dom para você de modo especial, para você servir a igreja, para você servir uns aos outros e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Vamos caminhar. A igreja é alicerçada. Primeiro ponto, a igreja tem a multiforme dádiva dos dons. Agora o segundo, a igreja é alicerçada na pessoa e obra de Cristo. Versículo 10, vamos ler juntos, 3:10. Segundo a graça de Deus que me lancei o fundamento como sábio, e outro edifica sobre ele. Amém.
Amados irmãos, olha o que o texto está dizendo. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Quem escreveu essa carta? Paulo. Não é apenas Paulo escrevendo uma carta. Quem ele é? Apóstolo. Abra sua Bíblia em Efésios 2:20. Diz assim, Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha só o que é dito aqui pelo apóstolo Paulo. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os profetas anunciavam que Cristo viria. E Jesus, ele quis, no projeto dele, chamou 12 homens. Um se extraviou, foi colocado outro. Para quê? Fazer da igreja uma igreja apostólica. A igreja do Senhor Jesus é por meio do envio dos apóstolos. Quem estabeleceu o fundamento? Quem que lançou a base? Quem apresentou? Quem é a base da igreja? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Os apóstolos fizeram isso. Capítulo 2, verso 22 de Efésios. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. A palavra do Senhor nos apresenta que Cristo, ele enviou os apóstolos para eles lançarem o alicerce. O alicerce não é Paulo, o alicerce não é Pedro, o alicerce tem nome. O alicerce nós vamos ver que é Cristo Jesus, mas notem, Jesus disse assim, toda autoridade me foi dada no céu, depois que ele ressurgiu dos mortos, depois que ele concluiu a obra de salvação da igreja, ele ressurge dos mortos e envia a igreja. Antes de enviar a igreja, qual que é a palavra dele? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, vão, façam discípulos. Quem enviou os apóstolos, quem enviou aquele momento inicial da igreja foi Cristo. Por isso Paulo diz, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Ele não é um construtor qualquer, ele é um construtor sábio. Ele não vai construir com um fundamento duvidoso. Ele vai utilizar do melhor fundamento que existe. Paulo chama a nossa atenção. Paulo então lança o fundamento agora utilizando uma analogia. Ele sai da lavoura e vai para a construção civil. Paulo, um construtor sábio. Versículo 10 deixa claro, porém, cada um veja como edifica. O que está explicando aqui? Quem lançou o fundamento foi quem? Paulo. Lançou o fundamento. Cristo é o quê? O fundamento. Não confunda. O trabalho de pregar foi dado a quem? A igreja, exatamente. O apóstolo Paulo faz parte. Ele leva a mensagem de salvação à igreja, ou melhor, à cidade de Corinto. E lá se torna ali um local todo perdido, um local onde o evangelho transforma vidas e faz de lá um povo que agora é a igreja de Cristo. Mas observem, Paulo sabe que ele lançou o fundamento. Mas agora, quem deve continuar? Versículo 11. Porque ninguém pode lançar o quê? Outro fundamento, vamos juntos, além do que foi posto, o qual, Paulo está dizendo, eu fui a vocês, e eu lancei o fundamento é a pedra angular, eu sou um sábio construtor, eu apresentei Cristo para vocês, mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto? A igreja começou a cada vez mais agora utilizar de outro tipo de fundamentação,
outro tipo de alicerce, estava fugindo do objetivo que Paulo estabeleceu, Cristo Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amados irmãos, notem que nós temos hoje aqui um contexto muito próximo do que nós temos vivido. É uma relação onde a igreja de Corinto abandonou o alicerce bom, perfeito, que era Cristo, e fez da filosofia, fez da vaidade, fez dos valores mundanos o alicerce da sua caminhada. E Paulo está dizendo, vocês não podem utilizar de outro fundamento. O fundamento que vocês precisam é de Cristo, Jesus Cristo. Às vezes a gente percebe que essa relação, ela é muito mais próxima de nós do que qualquer outra coisa. De fato, o Senhor Jesus é todo poderoso, a sua providência cobre todos os dias sobre a terra, e nós notamos algo importante, irmãos. Tem adentrado a igreja cristã outro fundamento. Há pouco tempo atrás eu quase que fui picado por esse mosquitinho, mas eu não sabia a intenção. Quando eu descobri, a minha dissertação no seminário falava sobre a visão integral do Evangelho. Até aí tudo certo. Mas depois a gente vai estudando e pesquisando, grande parte dos liberais que não creem que Jesus Cristo é Deus, mas creem nele numa pessoa histórica, apresentam outro fundamento para a igreja de Cristo. Quer ver algum exemplo? Dou a vocês. O assistencialismo. Alguém já disse, mas nós temos que entregar cestas básicas para a cidade de Uberlândia. O que vocês fazem para sanar a fome da cidade de Uberlândia? Um dia uma pessoa, que inclusive agora não está no nosso meio, disse assim, pastor, mas qual o trabalho social que a igreja faz aqui? Eu respondi com todo o peito estufado, nós pregamos Cristo para que Ele transforme a vida da pessoa por inteira. Só os crentes podem dizer amém, porque se você acha que uma cesta básica que nós vamos dar aqui nessa igreja vai resolver o problema do rapaz que pediu, você está enganada. Ele leva a sua cesta e daqui a alguns dias ele talvez bate novamente na porta da sua casa. Não é assim o padrão no Brasil? Da mendicância? Já foi feita uma pesquisa que os mendigos, grande parte, não querem sair desse contexto. Tem sempre as exceções, mas a regra é essa, porque é uma relação direta. Jesus disse assim, os pobres sempre estarão perto de vocês. Quer dizer que a gente não dá cesta básica? Ô, irmão, você já é bem maduro já, né? Se chegar qualquer pessoa aqui de fora, a gente vai dar um jeito. Mas o nosso chamado não é para ser uma igreja assistencialista. O nosso chamado não é para fazer da igreja uma igreja só de engajamento político. A igreja do Senhor Jesus não é para mudança social. Olha, vem para cá porque a gente tem uns network aqui, vai mudar a sua vida profissional. Não é o chamado da igreja, isso tudo são outros fundamentos. O fundamento da igreja é Jesus Cristo e Cristo crucificado. Tem hoje em dia os liberais, eles pregam o assistencialismo, eles pregam aqui um ambiente social de bastante desenvoltura, mas não prega sobre cruz, não prega sobre pecado. Nós temos o triunfalismo, né? Venha para a igreja que você vai se tornar rico, não é assim? E tudo vai se abrir, é só você fazer uma oração com muita fé na igreja, não é isso? A teologia da prosperidade é qualquer outra coisa, é outro fundamento, mas não é Jesus Cristo como alicerce. Paulo está combatendo
qual é o fundamento que essa igreja de Corinto está utilizando? Ela precisa voltar ao fundamento, ao alicerce que é Cristo Jesus. Mas, irmãos, é importante você entender. A igreja foi visitada por Satanás, por meio dos seus agentes, desde o primeiro século. A igreja sofre embates, como homens que se levantam dizendo, Jesus não é divino, Jesus é humano. E querem promover isso no meio da igreja, porque, irmãos, onde não tem doutrina bíblica, onde não tem ensinamento bíblico apontando o holofote para Cristo, qualquer outra coisa vai ser pretexto para se desviar do evangelho do Senhor Jesus. A igreja sofre ataques há séculos, mas a igreja continua perseverante. Sabe por quê? Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vocês vieram tudo presbiterianos já, Joaquim. Nunca foi de uma reteté. As reteté tem umas vou respeitar, tem umas boas. Poucas assim, né? Mas essa teologia da prosperidade, irmãos, como vários aqui que já estiveram, lá é pregado qualquer coisa que não seja Cristo crucificado. Cristo crucificado não é o fundamento da igreja. E isso é muito triste, porque essa relação, ela aponta para uma igreja que deve voltar para aquilo que a palavra de Deus apresenta. Os efeitos são terríveis. Paulo diz, 1 Coríntios 2, 1 e 2. Vamos lá, juntos? Capítulo 2, verso 1 e 2. Irmãos, isso. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, eu não me preocupei em apresentar meus títulos de PhD. Ele era, e não se preocupou. Ele não foi com sabedoria humana. Sabedoria humana faz grupos. Aqui é minha turma de engenheiro, a minha turma é de doutores. A igreja, se tem uma coisa que é muito linda na igreja, Nelson, que tem gente simples que tem comunhão com doutor. Tem doutor que é abençoado pela vida de uma irmã anônima no meio da igreja. Essa dádiva se chama igreja quando ela está fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. Até um detalhe para as crianças e adolescentes. Desenha a igreja aí. Daqui a pouco nós vamos falar mais como é que esse prédio vai ficar. O alicerce, quem é? Cristo Jesus. Vamos caminhar. Esse alicerce é duradouro. Uma das coisas que mais acontece é quando o alicerce é ruim e permite que as infiltrações cheguem, e depois a parede ou aquela construção pode até ruir, porque o alicerce não foi bom. O alicerce é Cristo. Se for Cristo, a igreja continuará, permanecerá abençoada pelo Senhor Jesus. Vamos caminhar. A qualidade, terceiro aspecto. O fundamento é Cristo. Agora é a qualidade da superestrutura da igreja. O que é superestrutura? Tudo isso aqui, ó. Está vendo parede? Está vendo forro? Vigas? Superestrutura. Ela é construída sobre, acima do fundamento. Versículo 12. Vamos lá, 3:12. E se que alguém, vamos juntos. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Vamos juntos o 13. A obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Opa! A superestrutura está aí. A base, o alicerce é Cristo. Dr. Gordon Fee diz o seguinte:
Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro e palha estão relacionados ao versículo 13 a 15. Vamos para lá. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, a sua Bíblia tem um desenho maiúsculo aí no dia? Esse dia aqui é o escatológico, é o grande dia do Senhor, onde será lançado todas as obras produzidas pela igreja, diante de uma prova que é fogo. Então, versículo 13, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Notem, amados irmãos, é assim, o ouro, a prata, as pedras preciosas representam aquilo que é compatível com o alicerce. O alicerce é Cristo. Tem preciosidade maior do que Cristo? Não. Como é que vai ser a superestrutura? Vai ser feita de palha? Vai ser feita de madeira, de feno? Não, não pode. Não tem sentido. Ela precisa ser de ouro, diz o texto bíblico, prata e pedras preciosas. Amados irmãos, toda superestrutura revela aquilo que nós, quem está edificado sobre o firme fundamento que é Cristo aqui, diz amém. A sua vida está? Então ele é o fundamento da sua vida. O que você produz para a glória dele? Produz palha? Produz feno? Ah, mas dá para passar despercebido, não dá? Claro que dá. Dá para produzir feno. E todo mundo achando assim, nossa, que ouro. Quando vai ser o dia de provar o que é que está acontecendo no coração dessa pessoa? Quando? No dia do Senhor. Abra sua Bíblia aí, folha ela assim, ó, capítulo 4, verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos... no grande dia, será como uma prova de fogo. Fogo por quê? Eu pergunto para os irmãos, em comparação, qual material resiste mais ao fogo? Madeira, feno ou palha? 3 é um lado, e o outro, ouro, prata e pedras preciosas. É claro que esses materiais nobres resistem muito mais ao fogo, porque o que é palha, só de chegar perto, já ela é eliminada. E tudo isso apontando para o que, meus irmãos? Para aquilo que você produz como servo de Deus no meio da igreja, na expansão do reino. Paulo está dizendo, o alicerce de vocês é Cristo? Tem certeza? Não, sim. Então o que vocês vão produzir, o que é? É de qualquer jeito? Eu estava destacando aqui, irmãos, que vocês não têm noção. Acho que vocês têm noção. O Paulo não vou elogiar hoje não, tá bom, Paulo? Fica magoado não, tá? Mas se vocês deixarem tudo para o Paulo fazer nessa igreja, uma hora vocês vão me dar um piripaque. Eu já orei, Senhor, obrigado pela vida do Paulo. Que ele tem mais 40 anos de vida e não mude para patrocínio. Aí a Ed já fica brava. Você viu o trabalho do Rafael? O dia que ele chegou nessa igreja, eu falei assim, o Senhor responde orações. Revolucionou a mídia. É para a glória dele? É de quem? Do Senhor. Você viu o trabalho que deu para fazer aqueles vídeos? Vocês não têm noção. Eles ficaram aqui no sábado, apareceu as duas, tudo bonitinha. Elas ficaram até descabeladas aqui no sábado, fazendo vídeo. Não sobe para a cabeça não, viu, Débora? Fiquei sabendo disso, viu? Muita fama agora. Você já pensou
que o trabalho que você faz na igreja do Senhor é porque Cristo é o fundamento da sua vida, Ele é o alicerce da sua história, e você está sendo edificado cada dia. O que você apresenta a Ele? Eu vou na igreja, malemar consigo chegar no culto. Não cumprimento ninguém porque eu não gosto de cumprimentar ninguém. Eu digo isso sempre aqui. As pessoas que vão no pequeno grupo, só de ir no pequeno grupo, você já está abençoando essa igreja. Porque chega uma família nova e diz assim, puxa vida, olha o Daniel e a Miriam, que tanto de famílias que são firmes no trabalho de pequeno grupo. Olha o Lucas, esse pecador aí, ó, de férias de novo. Gente, não cheguei no meio da igreja, no meio de crente, nunca tinha visto crente na vida, na presença da igreja, e fui acolhido. Quando tem irmãos que estão empenhados na obra do Senhor, irmãos, só o dia do grande julgamento que será taxado, se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas, se é de fato feno, palha ou madeira, mas uma coisa eu sei, muito do que nós lá na frente vamos descobrir, é revelado também com aquilo que se pratica hoje. Quando tem empenho, eu falei para uma irmã hoje aqui, nós quase chorou juntos. Eu falei, para de chorar, senão eu vou chorar. Olhei para ela e falei assim, filhinha, você está triste por causa da sua amiga, né? Irmãos, a igreja do Senhor recebe dons de ouvir. E uma amiga, uma serva de Deus, que Deus levanta no meio da igreja, para ser alguém que ela pode confessar, ela pode abrir o coração, é um presente de Deus no meio da comunidade da fé. Ela falou, pastor, não está fácil não, estou triste. Nós estamos tristes, mas o Senhor vai nos amparar. O que nós vamos apresentar diante do Senhor? Sabe, meus irmãos, a igreja de Corinto se apegou às filosofias. É provável que a igreja de Corinto caiu na lábia de algum lindo que apresentou lá um vídeo bem curto e eles curtiram. A igreja de Corinto abandonou o fundamento que era Cristo e trouxe um falso evangelho que tinha aparência de evangelho, mas não era evangelho. Muito provavelmente, a igreja de Corinto, então agora, ela está dividida pelos seus grupos, porque não tem mais paixão em ouvir a palavra de Deus, não tem mais alegria em meditar que o Salvador é um homem que veio do céu, ele é Deus, se fez homem e morreu numa cruz. É esse o Salvador? Vamos elaborar um outro evangelho, vamos elaborar um outro fundamento, e essa igreja, muito provavelmente, perdeu de vista o que é o evangelho. Hoje, nos nossos dias, é muito comum, eu pergunto, você tem prazer em ouvir das riquezas retiradas das profundezas? Olha só, o tanto de características, riquezas, que são retiradas das profundezas da palavra de Deus, ou você é um crente superficial? Você é um crente que nem para estudar a Bíblia tem paixão. Você é um crente que quando vem para o culto, fica marcando no horário para ir embora. Amado irmão, Paulo está dizendo, vocês têm que lembrar, o fundamento é Cristo. O que vocês vão apresentar diante do grande dia? É ouro, é prata, porque se for, vocês serão o quê? Recompensado. Aleluia. Pastor, como é que é esse negócio? A salvação é pela graça. E agora tem presente, irmãos. Presente. Quem nos garante a salvação, vivermos eternamente, é a fundamentação, a pessoa de Cristo e os seus méritos. Nada do que você vai fazer vai tirar a obra de Cristo, os méritos de Cristo, como condição de viver eternamente na presença de Deus. Agora tem um detalhe. O que nós fazemos, vamos lá para o texto, capítulo 3,
versículo 15. Vamos ler bem forte junto. Espera aí. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Se a obra de alguém se queimar, porém ele mesmo será como que através. O versículo 14 diz da recompensa. Nós somos salvos pela graça, mas o nosso trabalho no Senhor não é nem aqui nem lá. Olha só que bênção. Pastor, como é que é esse detalhe? Vai ser uma coroa? Coroa você vai ter, porque nós vamos reinar com Cristo. Você já fica, não, você tem que ser brilhante. Vai com calma, pecador. Vamos chegar lá e a gente vai descobrir o que é o presente que Deus tem, né? Mas agora, vamos para aqueles que foram reprovados. Pastor, quer dizer que esse texto está dizendo que a pessoa vai ser condenada? Repito, hoje de manhã eu disse isso. Para você entender um texto, regra da hermenêutica, você precisa observar o contexto. Regra 1. Regra 2, o contexto. Regra 3, o contexto. Aqui está falando de obras produzidas pelos crentes. Obras produzidas pelos obreiros. Então aqui não está falando de salvação da pessoa. O contexto está tratando que a igreja está trabalhando, a igreja de Corinto, mal. Eles estão adotando outro fundamento. Eles têm que voltar para Cristo. E agora, eles vão ser o quê? Confrontados com a verdade. Deus, Cristo, no dia do juízo, vai fazer prova, uma prova como um fogo que vai consumir. Se a obra é ruim, consumida. E como é que vai ficar o crente? Irmãos, eu falo isso com temor. Eu conheci um pastor que só pregava do azeite da botija. Eu nunca vi pregar tanto do azeite da botija. Pouco tempo atrás encontrei com ele. Apresentou a família inteira. 150 filhos e netos. Tudo com um perfil de crente. Sabe aquelas coisas assim, meio assim? Não sei explicar, não. Eu olhei bem e pensei assim, Senhor, esse homem só pode ser crente. É isso que o texto está falando. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, como é que vai ter obra prata, ouro e pedras preciosas pregando um evangelho torto? Ele fala de Cristo, mas passa 4 semanas falando da teologia da prosperidade. Aqui é um ponto importante. Quem vai discernir é só Deus. Se essa igreja, apesar das falhas teológicas, tem Cristo como fundamento, é a igreja do Senhor. Então, olha só, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será o quê? Como através do fogo. Você já viu alguém correndo? Pegou fogo. Aí ele fica meio preso. Fica meio naquela fumaça. Quando ele sai, como é que está a aparência dele? Meio o quê? Chamuscado, meio assim. Quase que não deu, hein? Mas não é a respeito da salvação. É a respeito do que ele carregará para a glória. Ele não terá nada para entregar e não receberá nada, porque as obras que ele produziu, obras de trabalho na casa de Deus, obras no reino. Você pode trabalhar para o Senhor Jesus lá na sua empresa, trabalhando para o Senhor. Essas obras não foram para a glória do Senhor Jesus. O contexto aqui apresenta aqueles que pregavam, aqueles que ensinavam a palavra de Deus. Esses vão se salvar, mas a sua obra será queimada. Esse texto aqui é margem para os papistas, como diz Calvino, dizer que é esse aqui o versículo da doutrina do purgatório. Então nós temos que confessar que Paulo foi para o purgatório. Ninguém confessa isso, confessa? Um crente como Paulo foi para o purgatório porque está dizendo, vai chegar esse dia e nós vamos ter que passar por esse momento, apresentar as nossas obras diante do Senhor. O que nós fizemos para a glória dele.
Nós somos salvos pela graça, mas a igreja é chamada a trabalhar para que o nome de Cristo seja exaltado. É isso que o texto apresenta. Não tem margem para dizer isso. Não tem margem porque essa relação, ela não é, de maneira alguma, uma condição para que o crente seja depois salvo na sua questão soteriológica. Aqui Paulo está provando as obras, os trabalhos feitos pelos obreiros. Então, podemos dizer que não está tratando a respeito de nenhuma questão de salvação pós a vida aqui nessa terra, como se fosse uma segunda oportunidade. Vamos agora, para nós terminarmos nessa noite, capítulo 3, verso 16. E eu quero destacar. Eu confesso para os irmãos que esse capítulo dá para voltar a pregar ele umas 10 vezes. É muito conteúdo, mas nós vamos tentar. Versículo 16, diz assim: vocês não sabem que são o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? Sagrado. Eu quero, nessa noite, com esse último aspecto, terminar. A igreja é o santuário de Deus. A igreja é o santuário. Lembra do alicerce? Fundamento. Lembra das paredes? Pedras preciosas, ouro, prata. Onde foi usado isso? Em qual prédio? Lá no Antigo Testamento. O templo de Salomão foi construído assim, belíssimo, ouro, prata. Notem que o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha a afirmação. Lá no Antigo Testamento, havia esse local chamado de tabernáculo ou templo. E como era? Lembram disso? Lá em 2 Crônicas, não vamos ler agora, 7, diz que quando Salomão terminou de fazer as ofertas a Deus, o que visitou o templo? A Shekinah de Deus. Visitou o templo todinho. Um templo de mãos, ou melhor, um templo construído por mãos humanas. E Deus visitou aquele lugar. O que aconteceu a partir dali? O que tinha que fazer para um sacerdote entrar no templo? Prepará-lo, colocar os sinetes, porque quando eles entrassem, e tem um detalhe, o texto, verso 16, vocês não sabem que são santuário de Deus? A palavra que nós temos aqui para santuário é naos, porque o templo tinha 3 compartimentos. Tinha aquele local onde ficavam até as pessoas de fora, visitantes, pátio. Tinha o local onde era intermediário, onde tinha aquela menorá, aquele candelabro, 3 lados, 3 hastes iluminando, no meio uma grande luz, uma vela muito grande. Era uma imagem linda. A menorá iluminava aquela parte. E a principal, chamada por muitos de Santo dos Santos, lá não precisava de menorá, candelabro. Lá a própria presença de Deus iluminava aquele lugar. E quando o sacerdote entrava lá, uma vez por ano, só uma vez por ano, então o sacerdote se preparava todo e apresentava sacrifício, e o sangue era levado na bacia, aquela bacia em cima da arca da aliança, e ali era feito o ritual, com todo temor. O rapaz entrava balançando o sinete. De vez em quando, o sacerdote não tinha se preparado. O que acontecia com ele? Morria. Escutava só um tombo. Parou o sinete, puxava a corda e tirava de lá o homem morto diante da santidade de Deus. Paulo diz: vocês não sabem que agora, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Amados irmãos, percebam um detalhe. Paulo está dizendo, vocês, a igreja, é o santuário de Deus. Um Deus que sempre foi santo, continua sendo santo, mas agora Ele se manifesta no meio da igreja. E como é que a igreja de Corinto estava? Toda dividida, toda manchada por uma filosofia chamada mundanismo. Tudo que era do mundo, a igreja de Corinto falava, tem problema não. Tem uma frase famosa, não dá nada não. Tem problema não, pode viver isso aí. Ela aceitava de tudo. A igreja de Corinto perdeu de vista. Paulo diz, vocês são santuário de Deus. O Espírito de Deus habita sobre vocês. A palavra do Senhor em João diz assim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A igreja do Senhor Jesus foi chamada agora para experimentar a manifestação do Espírito de Deus. Aqui nós temos acesso, Ele passeia no nosso meio, Ele trabalha nas nossas vidas, Ele está edificando a igreja e Ele está conosco, mesmo nós, sendo tão falhos e pecadores, mediante a obra de Cristo no Calvário. Eu queria perguntar para os irmãos, sabendo você que agora o templo de Deus é a igreja, depois nós vamos ver que cada um de nós temos a presença do Espírito, Paulo vai tratar aqui, mas aqui o contexto é comunitário. Irmãos, esse ajuntamento aqui, nós vamos embora daqui a pouquinho, esse ajuntamento aqui é onde a manifestação de Deus acontece. Nós somos santuário de Deus, e não são essas paredes, nós, o povo de Deus, quando nos reunimos, o Senhor manifesta sobre nós sua graça e seu poder. Eu quero terminar dizendo para os irmãos, Paulo diz, vocês são habitação de Deus. Como é que o templo no Antigo Testamento foi destruído? Pelos povos vizinhos? Sim, mas porque Israel fez do templo um lugar qualquer. A nação de Israel, que viu aquele templo ser construído, virou as costas para Deus. E o que aconteceu? A nação de Israel abandonou o Senhor. E agora, Paulo está dizendo, o que vocês estão fazendo, vocês são santuário de Deus. Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, irmãos, tem uma obra, a história dos judeus, Flávio Josefo, narra como foi a invasão dos babilônicos em Jerusalém. Crianças, idosos, mulheres violentadas, tudo isso os babilônicos fizeram com o povo de Israel, o povo de Deus. Mas sabe por quê? Destruíram. Eles estavam nem um pouco importando com o templo. E agora Paulo escreve, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? Sagrado. Quero para dizer um ponto importante. Quem Deus vai destruir não é a igreja. Quem Deus vai destruir são aqueles que se infiltram no meio da igreja. Aqueles que passam despercebidos e trazem filosofias humanas, maquiavélicas, demoníacas. Paulo está dizendo, assim como eu destruí aqueles que destruíram o templo, o povo de Israel ali, grande parte que não tinha compromisso com Deus, coisa nenhuma, foi destruído. Depois Deus destrói também os babilônicos, fica tranquilo. Deus não esqueceu o que eles fizeram, não. Amados irmãos, eu quero terminar dizendo, é um perigo, um alerta. Você está atento, você está sempre confrontando ideias que você percebe que são humanas no meio da igreja. Às vezes você tem que falar assim, ô irmão, deixa eu te falar, isso não é procedente de Deus, não. Espera aí, onde você ouviu isso? Vamos corrigir isso. Essa igreja foi permissiva. E tem um detalhe, a igreja local pode ser destruída.
A igreja invisível que nós chamamos não será, mas uma igreja local pode, porque se ela permitir que se levante sem combate essas falsas heresias, falsos ensinos, então o apóstolo Paulo deixa bem claro que o que estava acontecendo era algo que estava entristecendo tanto o apóstolo como Deus. Zacarias 2,8 diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações, que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. A igreja do Senhor Jesus é a menina dos olhos de Deus. Tocar na igreja, tentar destruí-la, terrível coisa é para aquele que assim se faz. Rapidamente, um dia eu fui aconselhar um adolescente, não, jovem, problema numa área, e depois me chegaram e falaram: pastor, o rapaz que o senhor está aconselhando está promovendo festinha na casa dele e chamando os crentes e tudo. Eu quase que infartei, né? Eu falei: o quê? Passei um telefone. Você vem aqui, mandar um áudio, né? Vem aqui, preciso conversar com você hoje. Amanhã é tarde. Eu estou há 10 anos aguardando ele se apresentar para nós conversarmos. Uma pessoa infiltrada, onde eu pensei que estava aconselhando para ajudá-lo, ele estava promovendo mundanismo dentro da igreja. Um crente se levantou e falou: pastor, esse negócio está errado, não está? O quê? Ele não é dos nossos. Amados irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, a igreja de Corinto deveria cuidar para que ela pudesse ser luzeiro na cidade de Corinto. Se a igreja deixar de ser sal, se a igreja deixar de ser luz, para que serve? Paulo está alertando divisões, grupelhos, soberba, orgulho, inimizades. Não é o chamado da igreja do Senhor Jesus. E o Senhor é aquele que se levanta contra tudo isso. Conclusão, eu quero dizer: dedique-se ao Senhor. Viva seus dons para a glória do Senhor Jesus. Empenhe-se no trabalho para a glória de Deus. Aqui não tem ninguém anônimo. O Senhor conhece você e o seu trabalho. Diz amém. Porque o pastor é falha, ele não fala nada. Nem viu. Você trabalha para a glória do Senhor Jesus. Edifique a igreja. Viva a sua vida alicerçada em Cristo. Eu pergunto: você tem vivido a sua vida alicerçada na pessoa de Cristo? Pastor, como é que eu vou saber? Quanto tempo você gasta com os valores de Deus na sua semana? Tem alguma coisa que você se envolve mais e leva o seu coração? Talvez a sua vida ainda não está alicerçada em Cristo. Se você não estiver alicerçado em Cristo, será impossível você produzir obras que glorifiquem a Deus. Para terminar, qual é a qualidade do trabalho? Como você tem feito? Faça para que o nome do Senhor seja exaltado. E você, além de tudo, pelo Senhor, será recebido e abençoado, agraciado. Somos o santuário de Deus. Apocalipse diz, João diz que o Senhor caminha entre os candelabros. O Senhor passeia no meio da igreja. Sabe esse culto de hoje? Você prestará conta naquele dia que Ele revela o que passa no seu e no meu coração. Louvado seja Deus por isso. O convite que eu faço é: trate a igreja com toda a seriedade. Ela é santuário de Deus. Fique em pé.